pessoal! Eu sou a Su. E eu sou a Maria. E no vídeo de hoje nós vamos trazer alguns livros nacionais que você precisa conhecer. É isso, né, pessoal? A gente escolheu aqui algumas leituras recentes ou nem Sim. tanto, né, amiga, de autores nacionais que a gente gostou muito, que a gente se interessou muito pela leitura e que a gente achou válido trazer para vocês, que a gente acha que vocês vão gostar. Né, Sim, amiga? são ótimas dicas, então já se preparem aí, anotem que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou começar por um, amiga, que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu tenho um carinho por esse livro aqui, amiga, autografado, bonitinho. Eu comprei esse livro diretamente dela na época. A Aline, ela ganhou o prêmio Jabuti com esse livro, eu acho que foi em 2018. Não foi o Jabuti, foi o prêmio São Paulo de Literatura em 2018. E aí, me falaram dessa história, falou, ó, lê que você vai gostar. E aí eu fui, né? Entrei em contato com ela no Instagram, pedi o livro pra ela e me encantei. Aqui, né, nós vamos acompanhar a história de uma mulher, né, dos seus 8 aos seus 52 anos. E assim, não é um livro que dá pra gente falar muito, porque senão a gente dá muito spoiler, mas a gente vai acompanhando a história dessa personagem, né? Durante essa vida, o que acontece com ela, as coisas que ela passa, sabe, coisas cotidianas que você lê ali na simplicidade da escrita da Aline, mas que te atravessam de uma forma muito visceral, de uma forma muito forte. Então eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu terminei de ler esse livro. Mexeu demais comigo. Eu lembro que eu fechei a última página, assim, deitei na cama, fiquei olhando pro teto, uns 20 minutos, depois desatei a chorar e falei, meu Deus, que livro é esse? Então aqui ela me fez muito pensar sobre a brevidade da vida, sobre o quanto a solidão ela pode ser forte para algumas pessoas, né? O quanto essa vida cotidiana ela pode pesar para algumas pessoas. Então, é um livro que eu indico muito, mas ele tem alguns gatilhos aqui, né? Então, se você tiver interesse, procure saber sobre os gatilhos, dá uma lida aí em algumas resenhas na própria Amazon. Mas é um livro maravilhoso, a escrita da Aline. Eu li também a pequena coreografia do Adeus dela e é fantástico tanto quanto. Então, assim, indico muito esse livro. E a minha primeira indicação é dele. Ele é o momento, Rafael Montes. Maravilhoso. Eu li O Vilarejo, foi minha última leitura, né, dele, que ele tem alguns livros aí publicados, mas o que eu li por último foi O Vilarejo, que são contos, e é bem rapidinho, é aquele livro para você ler assim, ó, em um dia. Todos os contos, né, eles se passam nesse vilarejo, e cada conto conta a história de um personagem. E eles têm uma relação ali um com o outro, e o que eu posso dizer desse livro é que é macabro. É muito macabro. Então, se você gosta de uma história forte... Que dá medo. Eu não senti com medo, mas sabe aquele livro que você lê... Você... Estranhamento, assim. te dá uma ânsia. Negocinho. Mas os contos são incríveis. Eu, particularmente, não gosto de contos, porque parece que eu não me envolvo com a história, eu quero mais. Mas esse livro do Rafael, em poucas páginas, ele consegue te conectar ali com a história, com todos os personagens que ele vai apresentando. Então, eu indico muito uma leitura rápida, macabra, Que dá vai te fazer assim, ó, ficar pensando nele. O próximo que eu vou indicar é um que eu li agora, recente, que é O Beijo do Rio, do Stefano Vou. Eu gostei muito desse livro, eu já tinha visto algumas resenhas, algumas pessoas falando. E aí eu comprei, acho que foi até numa promoção, eu falei, uma hora eu leio. E aí eu peguei, né, agora recente pra ler, e assim, que escrita, que história. A gente vai acompanhar a história aí do Samuel, não, mentira, do Daniel. O Daniel, ele é um jornalista, ele não mora na sua cidade natal, né? E aí ele tá lá, vendo a vida dele, de repente ele recebe uma notícia de que o melhor amigo dele de infância cometeu suicídio. E de uma forma muito peculiar. E aí ele, como ele tem todo um carinho por esse amigo, ele tem toda uma história, né, os dois juntos, ele vai até essa cidade pra tentar entender o que aconteceu de fato. Só que aí ele começa a visitar questões do próprio passado, né? Então ele sofre muito preconceito, porque
ele é bissexual, então tem todo um estigma aí na cidade. Tem questões com a própria família, com a família desse amigo. Então a gente vai acompanhando ele aí sozinho nessa investigação que ele vai fazendo. E ao mesmo tempo lidando aí com seus fantasmas, né? Então é um livro muito maravilhoso, recheado de críticas sociais, muito importantes. E assim, eu me apaixonei pela escrita do autor, que eu acho muito fluida, sabe? Tipo, esses tipos de investigação que a gente gosta, tipo, que só vai. Então também é um livro muito bom. Ah, que legal. E mudando, assim, da temática de uma investigação para um romance, o livro que eu vou falar aqui para vocês, ele já foi publicado, já tem um tempinho, que é O Volte Para Mim, da Paola Alexandra. Nós temos aqui no canal um vídeo do último lançamento dela, que é O Amor às Causas Perdidas, mas confesso que o meu queridinho ainda é O Volte, né? Que foi o primeiro livro que ela lançou, que conta a história do Desmond e da Brianna. É um romance de época, então para quem gosta do gênero, indico demais. A Paola, ela tem uma escrita muito sensível, muito delicada. E nessa história, o que eu achei incrível, né, é que a Brianna e o Desmond, eles são amigos de infância, né? Eles se conhecem desde sempre, tem ali uma conexão, uma relação muito boa. Mas a Brianna, em determinado momento da história, que logo no princípio ela viaja, ela vai embora, ela deixa o Desmond ali sem muitas explicações, né? É uma jornada que ela precisa de muito autoconhecimento, né? Para entender algumas coisas sobre ela. E quando ela volta, né? Ela tem algumas questões familiares, então ela precisa voltar, e aí ela encontra o Desmond, ele não tá muito feliz com ela, né? Esse tempo que ela ficou longe, né? Não foi algo que foi bom para a relação deles, né? Existe muita mágoa. Então você acompanha ali essa amizade, né? Que aos poucos vai voltando, né? O quanto existem questões que precisam ser faladas entre ali os dois. Mas assim, o que eu acho até mais legal nesse livro do que o romance em si é a relação dela com a família. Então tem a Malvina, que é a irmã, que é uma personagem muito, muito incrível, que, inclusive, eu não sei não, mas eu acho que vem aí o livro dela, né? Então a Malvina é incrível, a relação das irmãs é muito bonitinha, e da família toda, né? Então é um filme que... É um filme, ó. Podia virar um filme, inclusive. Pode, eu tava aqui e falei, Adaptem. pode. É um livro que fala sobre... né, relações familiares, sobre... Tem um romance aqui, o casal que... Ai, é tão fofo. O Desmond, ele me lembra muito o Sr. Darcy. Né? O Sr. Darcy, ele vinha muito na minha cabeça. Então, pra quem gosta de Orgulho e Preconceito, acho que vai gostar desse livro também. Então, romance para aquecer o coração, como diz a Paola. E vou trazer também, né, também assim, agora, né, um livro diferente também, uma temática diferente, que é o livro da Socorro Racioli, que é A Cabeça do Santo. É um livro que ele foi lançado aí já há algum tempo, mas ele tem vindo à tona, assim, ficou mais falado por agora. Eu li também recente, por isso que eu confundi o nome dos personagens. Este é o Samuel, neste livro temos o Samuel. E assim, a Su sabe, eu tenho um carinho, né, eu tenho uma admiração muito grande pela cultura do Norte e Nordeste, né, assim, pra mim é fantástico. E esse livro, ela traz, assim, muito disso, né, ela traz muito dessa cultura, ela traz muito forte essas crenças, o que as pessoas fazem ali, como é que são essas cidades. Então, eu fiquei encantada com a escrita dela. É um livro muito curtinho, acho que ele tem 176, 174 páginas, que a gente vai, né, acompanhar a história do Samuel. Ele é muito pobre, vive com a mãe, só os dois. E a vida inteira ele ficou esperando pelo pai, né? Essa mãe também esperava por esse homem, né? E aí um dia essa mãe tá à beira da morte, ela faz 3 pedidos pra ele. Ela pede pra ele acender 3 velas, né? Em santos diferentes ali da região, em cidadezinhas da região, no pé dos santos. E que ele vá atrás da avó paterna. Ela fala, olha, ela tem um papelzinho, ela dá um papelzinho, tem o nome e o endereço da senhorinha. E ele vai a pé, ele anda mais ou menos, acho que 16 dias, um negócio assim, atrás dessa avó. Só que a hora que chega lá nessa cidade, ela recebe ele de uma forma muito estranha, muito fria, e fala pra ele que, tipo, ele não vai dormir lá, ela nem deixa ele entrar, e fala pra ele se hospedar, né, na cabeça do santo. Ensina o caminho pra ele, e aí ele vai pra esse lugar que realmente é a cabeça do Santo Antônio. Que alguns anos antes disso, né, a cidade eles queriam, tipo um Cristo Redentor, assim, de uma, né, menor, mas eles queriam fazer essa imagem de Santo Antônio nessa cidade.
E aí fizeram, só que aí deixaram pra colocar a cabeça por último. E aí não teve jeito, e a cabeça ficou lá jogada. Oxi. E aí ele foi morar, né, passar alguns dias dentro dessa cabeça. E ele ouvia vozes das mulheres pedindo casamentos, né? Olha. E a gente vai entender, né, essa história, pessoas que ele conhece, como que se desenrola a questão dessas vozes. Então, é um livro diferente, assim, no sentido da história mesmo, né? Me lembrou um pouco, não tem nada a ver a história, mas assim, essa coisa da cultura, o Alto da Compadecida, né? Que é um dos meus filmes favoritos da vida. Inclusive, ano que vem temos a segunda No parte. final do ano, amiga. Eu acho no que é final do ano? dezembro. Eu tinha visto janeiro em algum lugar, mas que bom, né? Tô Quanto ansiosa. antes, só vem. Então me lembrou esse climinha, sabe? De interior, as pessoas todas se conhecem, tem muita história ali na região. Então, é um livro super gostoso, muito rápido de ler. Eu li em um dia, então eu peguei de manhã e terminei à noite. Então, pra quem gosta, é uma super indicação também. E a próxima leitura? É com muito carinho que eu venho aqui falar pra vocês de A Princesa e o Couro Misterioso. E por que é tão emocionante falar desse livro? Porque o autor, que é o Luiz Fernando Amaral, ele é da nossa cidade, ele é nosso amigo, gente. E nós acompanhamos todo o processo de escrita dele. Ele tem um anterior. Sim, ele tem um anterior. E esse eu fui leitora beta. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. E, inclusive, se vocês quiserem saber mais, né, como publicar um livro de forma independente, né, como lançar seu próprio livro, nós vamos deixar aqui linkado o Instagram do Luiz. E então, entrem em contato com ele, conversem com ele, conheçam outro livro dele também. O Luiz é um palhaço, gente, palhaço de rua. Super gente boa. Muito incrível. Então, todos os livros que nós estamos falando aqui, eles têm na Amazon. Se vocês entrarem na Amazon, vocês conseguem comprar. Mas o do Luiz, vocês conseguem adquirir diretamente com ele. Não é uma publi, é amor mesmo, gente. Não é? Nós estamos falando aqui porque nesse conto, né, foi muito legal, né? E eu acho importante vocês lerem, né, pra ter essa experiência da história. Mas é uma história, gente, que cresceu com a família do Luiz. Né? Sabe aquela história que vai passando de geração para geração? Pois bem, a família do Luiz, ela, né, de geração para geração, foi passando a história para frente. Então, o Luiz, enquanto criança, né, escutava muito, e agora, enquanto adulto, ele escreveu para imortalizar. É um conto infantil, mas que adultos podem ler, que é aquele conto que você fica pensando, porque o nosso personagem, né, o Jonas, ele tem uma missão. Ele tem uma missão aqui durante a história. E ele conta com pessoas, seres aqui, para ajudá-lo. Então, para mim foi tão bonitinho, assim, ler o quanto, né, o poder da amizade, quanto é importante, né, você se unir com pessoas, eu acho que estão ali com você. Enquanto eu tava lendo, gente, olha a reflexão, né, por isso que eu falei pro Luiz, eu gostei muito do livro, porque pra ler pra minha filha, eu acho que ela vai achar fantástico, porque é uma fantasia. Sim, envolve. Então ela vai se envolver ali com as aventuras do Jonas e com os desafios que ele tem durante a história, porque ele tem uma jornada aqui, pessoal. Ele vai ter um prêmio aí no final, se ele conseguir concluir as etapas desse desafio. Então, né, pra criança eles ficam, tipo, envolvidos. E eu, enquanto adulto, né, eu ficava pensando muito o quanto nós somos sortudos, né, quando a gente consegue encontrar no nosso caminho pessoas que caminham com a gente, pessoas que estão do nosso lado nos desafios que vão surgindo. Então, eu, Suelen, eu tive muita sorte, porque eu tenho a Maria. A Maria, ela segura a minha mão em todos os desafios, né? Eu costumo muito falar que seja nos momentos de alegria, ela ri comigo, a gente ri. A gente fofoca. E a gente chora. A gente chora também. Na vida, manda pra amiga, tá perdida. A gente manda mensagem, amiga, mas não fica preocupada não, amiga. Às vezes é tudo uma boa. Tá tudo ótimo. Então, assim, que sorte o Jonas ter encontrado no caminho dele pessoas tão especiais. Que sorte a minha de ter encontrado a Maria no meu. Então, assim, leiam, que é um livro, assim, muito sensível, que vai conversar com todas as idades. Todas. E eu acho que é tipo Harry Potter, que você lê enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, e em cada momento da sua vida, você tira ali mensagens. E esse livro é o mesmo. Então, assim, vamos valorizar, gente, esse trabalho, né, essa publicação de forma independente. E uma história, assim, que foi passando de geração para geração, gente. Ai, que fofo. É muito maravilhoso. Então, ó,
E o primeiro livro também do Luiz, né, já pegando um gancho aí, que é o Evangelho segundo um Palhaço, né? Ai, gente. Ele conta a história dele, assim, de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Então a gente admira demais. Luiz, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo e a gente quer mais livros. Isso, publica mais, Luiz. Vou falar de um livro agora polêmico. Se a gente não for cancelada hoje. Vamos falar de Tudo é Rio, de Carla Madeira. Esse livro, ele é muito, 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 muito falado. A autora, né, uma autora que ela teve aí um boom, né, maravilhosa. de uns tempos pra cá, muito... A escrita dela é muito boa, né? Eu li esse livro até a metade. Mas por quê? É uma coisa que a gente até conversou, né, amiga, de a importância de falar disso também aqui no canal. Por quê? É um livro maravilhoso, assim, quem gosta. Eu acho, assim, pelo que eu tenho visto, né, há um tempo, ele é um livro que divide opiniões. Então, Sim. geralmente as pessoas ou detestam, ou amam, ou fica igual eu, assim, não dão conta de ir muito pra frente. Ou não querem ler, tipo Ou não eu. querem ler, Eu não né? quero ler Tudo é Rio, tá tudo bem. Tá tudo... Exatamente, né? Eu ganhei esse livro de aniversário de uma pessoa muito querida. E aí eu já peguei e já fui ler. Eu acho também que é uma coisa que a gente fala muito, né, amiga? Que é essa questão do momento. Eu não estava numa fase muito tranquila emocionalmente, uma fase de muitas escolhas, uma fase de passando por transições na vida, e aí eu peguei esse livro. Ele conta a história, né, da Dalva e do Venâncio, são um casal bastante problemáticos, e aí eles têm uma perda muito grande por conta do Venâncio, né? Essa cena pra mim não sai da minha cabeça, é uma cena muito forte. É algo, assim, surreal, que dá até arrepio. Assim, pra mim, né? Foi a minha experiência. Então, e aí surge aí no meio dessa história a Lucy, que é uma prostituta, que se envolve aí com esse casal, entra na vida deles, e aí a história se desenrola a partir daí. Agora eu vou falar sobre, né, por que eu desisti, né? Como eu tava dizendo, tem essa questão do momento. E essa questão do casal em si, sobre essa perda que eles tiveram, mexeu demais comigo, assim. Eu nunca passei, né, por isso, mas... eu acho que isso é mérito dela, sabe? Essa escrita Sim. visceral, essa escrita que te faz enxergar a cena, aquela escrita que parece que você vê as pessoas, sabe? Então, eu não tava no momento. Quem sabe um dia eu retome, né? Eu tava até olhando aqui, o livro tem Não é muito tão grande. 206 páginas e eu li 68, né? 69. Então, assim, quem sabe um dia eu retome. Tenho muita vontade de ler A Natureza da Mordida, da mesma autora, porque a temática me chamou um pouco mais atenção. Mas é uma dica, né? Pra quem gosta de uma leitura mais profunda, uma reflexão mais ali, sabe? De uma forma brutal mesmo, também é uma indicação. Então, né? Contem pra nós, né? Se vocês já leram, o que vocês acharam, a gente quer saber, né? E vamos normalizar não querer ler um livro muito aclamado também. Sim, e não tira o mérito do autor. Exato, é muito isso. Eu acho que todos nós temos fases e momentos, né, da vida que às vezes o que nós precisamos é de uma leitura que nos traga conforto. Então tem momentos que a gente quer ler algo, né, mais complexo mesmo, que vai trazer reflexões. Porque às vezes forçar uma leitura num momento que você não tá legal, sabe, isso também não é bom, Sim. né? Então, eu admiro muito a Carla Madeira, né? Sim. E fico Vai ser muito... adaptado, vai né? ser, né? Que bom, é muito incrível ver autores nacionais crescendo. Vai ser adaptado pela HBO, vai ser uma série. Então, fico muito feliz. Mas, e se eu não me engano, é até o Véspera, não é? Que vai ser adaptado? Acho que não é o Tudo é Rio. Ah, é verdade, eu não vi. Eu acho que é o Véspera. Véspera, né? Mas fico muito feliz. Mas eu sinto que é uma leitura que neste momento talvez não vai me fazer tão bem. Mas tenho vontade de ler também os livros dela em algum momento. Só não é esse, né? Então, às vezes a gente ouve, vocês precisam ler leituras mais mais cultas, livros mais cultos, mais reflexivos. Gente, às vezes, né, a gente acabou de citar o Luiz, né, que é um conto infantil. Quanta coisa eu tirei dessa história. Sim. Então é isso, leiam, né, aquilo que te faça feliz, que te faça bem. Todos os livros vão trazer reflexões poderosas, sim, né? É claro que eu não vou desmerecer, né, alguns autores, né, que de fato têm umas leituras que são muito potentes, mas respeite o seu momento, que isso é muito importante. E às vezes a gente acaba indo nessa onda aí do você tem que ler, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. E assim, às vezes é um movimento contrário, né? Às vezes isso te distancia da leitura, isso te causa sensações. Por exemplo,
eu leio meus livros lá reflexivos do consultório, porque eu preciso ler, é minha profissão. Mas nesses momentos de leitura, né, que são minhas, assim, individuais, eu, né, quero um autor de conforto, uma história de conforto, e tá tudo bem. É tudo ótimo, gente. Vamos normalizar isso. Nem todo mundo tem que ler tudo. Tá tudo bem, somos pessoas diferentes, que têm gostos diferentes. Estamos em momentos diferentes. E é importante se permitir também, mas tudo tem sua hora, né? Sim. Então, é isso. E a minha última indicação, depois dessa polêmica, se vocês continuam aí, pessoal. Se vocês quiserem continuar, a gente tem mais 2. Tem mais 2 livros pra falar. E um deles, pessoal, é O Mistério da Casa do Lago. Eu vou ler aqui o nome do autor porque eu não conhecia ele. Ele chama Diego Cassiolato. Eu vi esse livro, né, o e-book dele, na verdade, estava disponível em um preço muito bacana. Achei a capa muito legal, assim, misteriosa. E fui achando que era um terrorzão. E, de fato, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Porque ele conta a história do Jack e da Emily. São pai e filha, eles sofrem uma perda muito grande na família deles. E aí eles vão pra essa casa do lago, que é bem afastada, pra eles terem ali um tempo, sabe? Um tempo pra eles. E aí a Emily, ela começa a ver uma garotinha ali né, porque a casa ela é rodeada por um bosque, uma floresta, e ela começa a ver uma garotinha ali, né, nesse bosque. Amiguinha. E ela vai atrás, e aí ela some. E aí o pai vai atrás dela, cadê a Emily? Onde a Emily está? Eu achei que ia ser um terrorzão punk, confesso, mas ele me lembrou muito mais uma fantasia. Porque depois, quando a gente descobre, assim, pra onde que a Emily foi, tem todo um universo ali que ele construiu. Então, eu achei interessante. Falei, olha só, é um livro bem fantasioso, eu fiquei envolvida com a história da personagem, eu queria saber, tá? Vai voltar, não vai, o pai vai achar, não vai, pra onde foi, e aí tem criaturas, e você descobre mais sobre essa pessoa muito importante que, né, que eles perderam, o que aconteceu. Então, eu achei uma história super interessante, que me prendeu e fiquei curiosa para ler outras coisas desse autor. Mandou bem. E por último, não menos importante, vou falar de um livro que eu li agora, terminei muito recente, que é o Teias Mortais. Que lindo! Também é um livro de conto. É bonita a capa, né? Fiquei apaixonada lindo! também. É um livro de contos e a gente tem 5, 2, 3, 4, 5, é isso. 5 contos de autores brasileiros, né? Eu amei todos os contos, mas em especial o conto do Felipe Castilho e da Bel. Somos fã da Bel, né? A Bel é uma booktuber também famosa. Tem um outro livro que é o 13 Segundos. E nesse conto aqui, ela arrasou. E é tão curtinho, tipo 30, acho que tem umas 30 páginas. Eu terminei de ler e falei, menina, o que você arrumou com a minha cabeça? Assim, um livro, uma história simples, mas que, sabe, te dá uma mexida. Alugou um triplex na sua cabeça. Com certeza. Então, assim, os 5 contos, né, eles são baseados nos livros da Agatha Christie, né, que os 5 autores são fãs da nossa rainha, e eles se uniram e fizeram aqui esse livro. Então, para quem gosta, né, da nossa querida rainha maravilhosa, perfeita, Agatha Christie, é uma boa indicação. São contos super rapidinhos de ler, super curtinhos, tem uma linguagem bem atual, então eles trazem temáticas muito interessantes aqui sobre motoristas de aplicativo, redes sociais, blogueiros. Então, tem toda essa pegada Agatha de mistério, sabe? Que todo mundo ali envolvido. Mas nesse pano de fundo aí mais atual, que é a nossa realidade, né? Então, assim, é uma super dica. Acho que é um livro que vai agradar muita gente, porque é rapidinho de ler. E é isso, pessoal. E aí, vocês gostaram da lista? A gente trouxe vários livros aí pra vocês esbaldarem, né, amiga? Tem romance, tem investigação, tem um livro mais profundo. Contem pra nós. Vocês já leram algum desses? Gostaram ou não? Ou tem algum outro, né? Uma dica pra gente? Deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, comentar aí o que vocês acharam, compartilhar com os amigos, seguir a gente no Instagram e a gente vê vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.